Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada agora num tema muito legal que são os indicadores de desempenho. Vem comigo, vamos lá. Pessoal, indicadores de desempenho é algo fundamental na vida de um gestor, de um administrador, numa empresa, seja ela privada ou pública. Existe uma frase muito conhecida no meio que diz que sem indicadores você não consegue medir. Ou seja, você não mede desempenho, você não consegue analisar como cada área está se desenvolvendo, se aquelas suas atividades estão gerando os resultados que você estava querendo atingir. Ou seja, que você, como se você estivesse dirigindo sem estar vendo nada, sem escutar, ou seja, você está às cegas ali, como se diz na gíria popular. Ou seja, os indicadores, gente, eles são dados, são informações que nos permitem entender como está funcionando aquela organização, entender no que ela tem que melhorar, quais são os objetivos que ela tem ou não atingido. Só que eles existem para medir diversos tipos de dimensões, ou seja, os indicadores eles tentam analisar uma parte daquele resultado da empresa como um todo. Tá? Vamos dar uma olhada então como isso é cobrado em prova e o que você precisa trazer para a tua prova. Vamos lá. Basicamente os indicadores são divididos em indicadores de esforços e de resultados. Um conceito muito comum é trazido pelo GES-Pública que a gente vai analisar aqui. Então vamos lá primeiro na dimensão resultado, ou seja, os indicadores que são até os mais cobrados disparado, mas daqui a pouco a gente vai ver também os três da dimensão esforço. Gente, esses três conceitos aqui são muito cobrados em prova, então vamos dar uma olhada no que você precisa saber. Basicamente os conceitos de eficiência, de eficácia e de efetividade. Gente, eficiência, quando a gente está falando de eficiência, eficiência é o quê? É gestão de recurso. É como você utiliza da melhor maneira possível aqueles recursos, tendo em vista os objetivos que você quer atingir. Ou seja, é a relação entre o que você gera, os produtos e serviços que você está gerando e os insumos utilizados. Ou seja, quanto melhor eu utilizar aquele recurso, quanto mais eu gerar com aquele recurso que eu tenho, mais eficiente eu estou sendo. Então a eficiência, digamos assim, é o modo, ou seja, o meio, como eu estou utilizando aqueles recursos para atingir os objetivos. Já a eficácia, gente, é exatamente o que eu estou gerando, ou seja, vamos imaginar uma situação real. Vamos imaginar que você trabalha numa secretaria de habitação, por exemplo, de uma prefeitura ou de um estado. Se você tem como meta construir 10 mil casas, isso daí é um objetivo físico, concorda? Você tem que construir tantas mil casas. Se você atingiu, se você construiu aquelas 10 mil casas, a gente fala que você teve eficácia. Agora, é claro que você pode atingir essas 10 mil casas gastando muito ou gastando pouco, não é verdade? Ou seja, você pode construir essas casas com eficiência ou sem eficiência. Se você conseguiu fazer essas 10 mil casas gastando muito poucos recursos, você foi eficiente. Você pode ter construído essas 10 mil casas gastando o triplo dos recursos que seriam necessários e aí você não foi eficiente, mas foi eficaz. Tá? Então vamos lá. Finalmente a efetividade é o efeito que você quer gerar na realidade, é o impacto que aquelas atividades que você fez gerou na sociedade. Ou seja, normalmente a gente consegue medir, quando a gente está no governo, certas metas que são físicas, ou seja, contratação de professores, construção de escola, construção de hospital, por exemplo. Agora, no fundo, gente, não é para isso que o governo serve. O governo não serve para construir escola, o governo não serve para construir hospital. A gente faz isso porque a gente imagina que isso terá um impacto na sociedade. Ou seja, por que se constrói escola? Porque se imagina que construindo escola vai melhorar o nível de escolaridade da população. Na verdade, o objetivo final é
aumentar a escolaridade. Se você está construindo escola, mas isso não está se revertendo em melhoria da escolaridade, melhoria da educação da população, talvez você tenha que fazer outra coisa. Ou seja, a importância de você medir a efetividade é porque é digamos assim, o que no fundo é o que você deseja. Então, o que seria efetividade, por exemplo? Melhoria do nível de escolaridade, redução da mortalidade infantil em hospitais, indicadores que tentam medir isso, e são indicadores de efetividade. Então, toda hora que você escutar falando de impacto, de efeito na sociedade, lembra disso, é medindo efetividade. Então, por exemplo, como seria na vida real? Então, vamos imaginar que você está por exemplo, numa Secretaria de Educação. Se você está falando ali, por exemplo, do uso de homem-hora ali, por exemplo, de professores por aluno, número de professores por aluno, é um item, um indicador de eficiência, ou seja, quanto melhor você tiver utilizando aquele professor, melhor está a sua eficiência. Agora, por exemplo, você pode ter uma meta de ter 50 mil alunos matriculados, por exemplo, no 2º grau, aí seria um índice de eficácia, ou por exemplo, conseguir que mais de 50 mil alunos se formem no 2º grau. São todos o quê? Metas que você pode atingir sendo ou não eficiente, tá? Então, por exemplo, se fosse 50... Deixa meu 5 aqui, tá feio demais. 5 mil alunos matriculados. Isso é um indicador de eficácia. Já, por exemplo, você reduzir o analfabetismo na região. Isso sim seria um indicador de efetividade, ou seja, a redução do analfabetismo, ela só é atingida com o quê? Com diversas ações ao mesmo tempo. Mas se você conseguir reduzir, você imagina o quê? Que aquelas suas atividades, elas estão funcionando, tá? Vamos agora, então, para os 3 próximos, que são menos cobrados, mas de qualquer maneira é importante você ter esse conceito também. Um deles é muito comum se falar, que é o conceito de excelência, que é muito relacionado à conformidade, à qualidade, ou seja, o que é um indicador de excelência? É um conceito que vai indicar se aquele bem ou serviço está sendo oferecido de acordo com o que aquele cliente, usuário, está precisando. Ou seja, normalmente aqui a gente avalia o quê? Opinião. A opinião das pessoas, porque é óbvio que a conformidade varia de acordo com o usuário. De repente, um serviço em uma comunidade está sendo muito bem avaliado e o mesmo serviço é prestado em outra localidade onde ele é mal avaliado. Então, quando a gente fala de excelência, é basicamente falando de... Deixa eu melhorar aqui. Qualidade. Quando a gente fala de economicidade, gente, muita gente faz essa confusão. Basicamente, ele é muito semelhante ao conceito de eficiência, só que ao contrário do conceito de eficiência, que pode estar voltado para diversos tipos de recursos, aqui a gente está falando normalmente o quê? De recurso financeiro. Ou seja, a gente está falando de dinheiro. Normalmente de você conseguir a melhor, por exemplo, melhor utilização daquele recurso orçamentário, aquele recurso financeiro que você tem, o menor preço de acordo com um bem que você precisa adquirir. Ou seja, aqui está falando o quê? Que você vai conseguir focar principalmente no recurso financeiro. Ou seja, de que você vai conseguir gastar o menos possível de acordo com o objetivo que você tenha. E por fim, a dimensão de execução, que basicamente fala o quê? Se você está conseguindo pôr em prática aquele processo, aquele projeto, aquele plano que você tinha como meta. Então a gente fala aqui muito, por exemplo, de execução orçamentária, quanto que a gente conseguiu empenhar ou quanto que a gente conseguiu
liquidar, ou seja, está falando muito aqui de acordo com, por exemplo, metafísica que você conseguiu pôr em prática. Basicamente, então, é algo assim, ligado a, digamos assim, você se propôs a gastar tanto, se você se propôs a fazer um plano, um projeto, um programa, o quanto que você conseguiu efetivamente pôr em prática. Pessoal, esses eram os 6 elementos, ou muitas bancas falam de 6 E's dos indicadores, e com certeza vocês não vão mais errar esses assuntos e são bem cobrados em prova. Um grande abraço, até daqui a pouco.